Olá pessoal, tudo bem novamente? Estamos aqui de novo para dar continuidade aí nos nossos estudos sobre tensões, sobre as tensões de Cauchy. O que nós vimos até agora? Nós encontramos uma forma de representar as forças internas em um ponto qualquer no nosso corpo, no nosso sólido, qualquer elemento aí que compõe a sua estrutura, e conseguimos colocar isso em uma matriz, que no caso 3D, que a gente chama de estado triaxial. Vamos escrever aqui triaxial de tensão. Nós temos esse tensor representado aí pela letra sigma como sendo igual a uma matriz de 3 linhas e 3 colunas, ou seja, uma matriz com 9 elementos. Nós temos 9 componentes. Os componentes são sigma x, que é uma tensão normal. Depois nós temos aqui a tensão tau xy, tensão de cisalhamento. Também temos aí a tensão tau xz. Temos a tensão tau yx, sigma y, tensão normal, tensão de cisalhamento tau yz. E, por fim, nós temos aqui tensão de cisalhamento tau zx, tensão de cisalhamento tau zy e tensão de cisalhamento sigma z. Nós vimos também que esse tensor aqui ele é simétrico, né? Ou seja, essas componentes aqui de baixo são iguais às aqui de cima. Tau xy igual a tau yx, tau yz igual a tau zy e tau xz igual a tau zx. Ou seja, eu preciso conhecer 6 componentes de tensão no caso triaxial, né? No caso 3D. No caso plano de tensões, no estado plano de tensões, aqui plano, a gente tem 4 componentes não nulas. E dessas 4 componentes, 2 são iguais. Então a gente tinha lá sigma igual a sigma x, tensão normal na direção do eixo x, tau xy, tensão de cisalhamento cuja força está na direção do eixo y, mas está atuando em um plano perpendicular ao eixo x. E a tensão de cisalhamento tau yx. E por último aqui a tensão normal sigma y. Então essas vão ser as componentes não nulas. Então nós temos aqui 3 diferentes componentes e essas duas aqui vão ser iguais pelo teorema de Cauchy. Tá? Bom, nós também na aula anterior representamos isso em um elemento. Vou colocar aqui o elemento para o caso 3D, então vamos desenhar aqui um cubinho. Para o caso 3D, nós vamos representar aqui os sentidos positivos das tensões. Eu vou representar apenas as faces que estão expostas do cubo e as outras faces a gente sabe já que elas vão ter a mesma nomenclatura e vão estar atuando aí em sentidos opostos. Tá? Então nessa face aqui nós temos uma componente de tensão normal. Aqui nós temos outra componente de tensão normal. E aqui outra componente de tensão normal. Quais são os nomes dessas componentes? Essa daqui ela vai estar na direção de um dado eixo e vai levar o índice daquele eixo. Essa daqui outro eixo e essa daqui outro eixo. Bom, depende de como estão orientados os nossos eixos para que a gente possa estabelecer os nomes dessas componentes de tensão. Vamos adotar esse sistema de coordenadas aqui. Eixo x, eixo z e eixo y, sempre o x para a direita e o y para cima. Dessa forma, nós vamos ter as componentes de tensão. Sigma x é tensão normal, ela está aqui na direção do eixo x. Tá? Notem que a tensão normal, para ser positiva, ela vai ter que estar tracionando, tá? Vai ter que ser uma tensão de tração. Se ela for negativa, ela vai ser de compressão, sentido contrário do que está representado aqui. Nós temos a componente sigma y e aqui nós temos a componente sigma z. Agora eu vou desenhar aqui em vermelho as componentes de tensão de cisalhamento, aquelas que tendem a deslizar a face do elemento, né? Deslocar a face do elemento sem tirar ela do plano onde ela está contida.
Então vamos começar por esse plano aqui. Nós vamos ter uma componente de tensão de cisalhamento que vai atuar na direção do eixo Y. Ela está atuando num plano cujo vetor normal está na direção do eixo Z. Então essa componente aqui de cisalhamento, ela vai receber a nomenclatura de tal x, que é o vetor normal a esse plano, e y, que é a direção em que a força, essa componente da força interna está atuando ali. Bom, nós temos aqui também uma outra componente de tensão de cisalhamento que vai estar atuando no mesmo plano, mas na direção agora do eixo Z. Então essa componente vai receber o nome de tal x, x que é o vetor perpendicular, a direção do vetor perpendicular ao plano aqui, e z que é a direção da força. Bom, nessa face aqui de cima o que nós temos? Nós temos primeiramente essa componente de tensão de cisalhamento, ela está atuando num plano cujo vetor perpendicular está na direção do eixo y e está atuando na direção do eixo x. Pelo teorema de Cauchy, essas duas tensões aqui são iguais. E tenho também uma outra tensão de cisalhamento vinda nesta direção. Essa tensão de cisalhamento vai estar atuando também no plano cujo vetor perpendicular está na direção do eixo y, porém a força está agora na direção do eixo z, tal yz. E nessa outra face aqui nós temos as nossas últimas duas componentes. Então aqui a gente vai ter a componente de tensão tal z, que é a direção perpendicular a esse plano, e y, que é a direção da componente de força interna. E temos também a componente de tensão que vai nesta direção aqui. Aqui nós temos a componente de tensão tal zx. Pelo teorema de Cauchy, essas duas são iguais, essas duas são iguais e essas duas aqui também são iguais, garantindo a simetria desse tensor. Como que ficaria no estado plano? Bom, no estado plano eu não preciso representar a direção z, já que não tenho tensão variando na direção z. Vamos representar então agora um elemento quadrado, um quadradinho ali. Lembrando que esses elementos aqui são infinitesimais, né? Eu não estou escrevendo as dimensões deles, mas eles são usados aí, na verdade, para a gente representar o estado de tensão em um ponto que está no centro deste elemento. O que nós vamos ter aqui de tensões? Nós vamos ter uma tensão normal que vai atuar na direção do eixo x, sigma x. Vamos ter uma tensão de cisalhamento que vai estar atuando aqui para cima, que vai ser tal xy, essa daqui. Vamos ter aqui em cima uma outra tensão normal, sigma y. Vamos ter uma tensão de cisalhamento, que vai ser a tal yx, e pelo teorema de Cauchy, essas duas aqui são iguais. Bom, nesse elemento aqui está fácil de representar as componentes nas outras faces, né? Se a gente não tiver nenhuma força externa aplicada nesse elemento, as componentes vão ser exatamente iguais dos dois lados. Então aqui eu vou ter também sigma x. Também vou ter aqui o tal xy. Claro que o sentido da componente de força vai ser contrário para garantir o equilíbrio, tá? E tenho aqui na última face o tal yx e tenho o sigma y também. Então aqui está sigma y, tal yx e aqui tal xy. Lembrando que esses dois caras aqui são iguais. Okay? Então aqui está a nossa representação das componentes de tensão. Nós queremos, primeiro de tudo, ter certeza que isso daqui é um tensor, que a gente pode tratar isso como um tensor. Para que isso seja um tensor, o que precisa acontecer basicamente? O que vai ser suficiente para nós aqui na nossa disciplina garantirmos que isso é um tensor? Bom, eu posso ter um sistema de coordenadas, eu vou representar aqui apenas no plano, mas o mesmo vai valer para o 3D, tá bom? Então eu vou fazer bastante coisa aqui no plano para ficar mais simples para vocês visualizarem, para vocês compreenderem, mas eu posso ter aqui meu sistema de coordenadas x na horizontal e y na vertical. E eu posso ter aí um outro sistema de coordenadas qualquer, que eu vou chamar aqui de x' e de y'.
Esses novos eixos aqui, eles possuem versores diretores, lembrando que aqui eles são ortogonais, tá? Os dois sistemas aí são cartesianos com os eixos ortogonais. Eu não vou representar aqui o ângulo para não poluir mais o desenho, mas nós vamos ter aqui versores na direção do eixo x'. Vou ter aqui um versor, um vetor unitário, que eu vou chamar de L. E aqui, na direção do eixo y', eu vou ter um outro versor que eu vou chamar de M. Bom, o que acontece com vetores? Se eu tiver aí um vetor qualquer, vamos desenhar aqui em cinza um vetor, vamos representar aqui este vetor. Opa, muito feio para ser um vetor aqui. Vamos representar aqui um vetor nessa direção. Aqui. Esse vetor ele vai ter componentes, deixa eu representar, dar um nome para ele aqui, vamos chamar ele de V. Tá? Então esse daqui vai ser o vetor V. Esse vetor ele vai ter aqui no plano XY uma componente que eu estou marcando aqui em azul, que vai ser a componente Vx, e uma outra componente aqui, que vai ser a componente Vy. Ok. Agora, se o observador não tiver esse sistema de coordenadas, mas tiver sim acesso a esse outro sistema aqui, x' e y', esse vetor ele também pode ser escrito em função desse sistema de coordenadas aqui. E aí, para a gente fazer isso, o que eu vou fazer? Eu vou marcar essas componentes aqui. Eu teria aí o Vx' e essa outra componente aqui, que é o Vy'. Note que o vetor V' igual a Vx', Vy', ele é equivalente ao vetor V igual a Vx, Vy. Eu apenas preciso aplicar aqui uma transformação de coordenadas para obter essas duas representações. Notem que é o mesmo vetor aqui que eu representei nas duas coordenadas. Tá? Só usei um sistema diferente. Mas se eu pegar um terceiro sistema, a representação desse vetor em relação ao terceiro sistema, se eu traduzir do x' y', ou seja, se eu fizer uma transformação do x' y' para o terceiro sistema, ou fizer uma transformação do sistema xy para o terceiro sistema, nós vamos ter as mesmas componentes. Significa que esse vetor ele vai manter a sua intensidade, a sua direção e o seu sentido, independente do sistema de referência que eu adotar. O tensor, para ser um tensor, aí, essa matriz, ela vai ter que obedecer o mesmo tipo de regra. Ou seja, precisa existir uma transformação de coordenadas, uma transformação de componentes para representar esse tensor em outras coordenadas. Existindo essa transformação e sendo ela inversível para garantir que o tensor vai ser o mesmo, ou seja, que vão ser considerados alguns invariantes do tensor, né? Vão mudar aí as magnitudes das componentes de tensão, os sinais também podem mudar, mas eu preciso representar o mesmo estado físico. Então sim, a gente sabe que ele é um tensor. E, na verdade, representar segundo sistemas diferentes de eixos é um problema muito importante para a engenharia. Frequentemente, a gente precisa fazer medidas em uma direção, porém a gente está analisando um efeito crítico que acontece em outra direção.